Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Vamos falar um pouquinho, então. É um movimento muito extenso no tempo, né, se a gente for observar com relação a outros movimentos no Brasil. Então, por isso, o nosso tempo aqui talvez seja até curto para podermos falar a respeito do que realmente tem esse programa, para poder a gente... Só um minutinho, a minha gatinha veio aqui atrapalhar um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos começar aqui tendo alguns pontos como referência. Nós temos aí o cangaço, né? O cangaço, no que eu compreendo, do que eu vejo como um movimento na nossa história, foi um movimento social, né? Foi um movimento social que ocorreu no Nordeste do Brasil nos séculos XIX e XX. Então, eram grupos nômades, né, que não ficavam parados, eles andavam pelo interior do Nordeste e que viviam, né, em bandos. Eles se organizaram para que em bandos pudessem realizar as suas atividades. Os cangaceiros demonstravam toda uma insatisfação pelas condições precárias em que a maioria da população vivia naquele momento no Nordeste brasileiro. E uma vez que o poder estava concentrado nas mãos dos fazendeiros, os cangaceiros eram exímios conhecedores da caatinga, das plantas, dos alimentos. Então, basicamente, aí durante ou entre, né, os anos de 1870 e 1940, dominaram o sertão nordestino, sendo que muitos eram protegidos pelos coronéis. A gente vê sempre essa polêmica, né? Foi um movimento de bandidos, né? Foi banditismo social, foi um movimento apenas social. Como que a gente vê isso aí? O que de fato a gente vê, independente desses nomes, desses conceitos que se queiram dar para esse movimento, o que a gente vê é uma região, o Nordeste brasileiro, que, como o Gilberto Cunha já mencionou e deixou bem claro, que até hoje tem uma situação muito difícil, e às vezes muito mais difícil do que outras regiões do país, como a nossa, por exemplo, a região Sudeste, né? Aquela região apresentava fome, miséria, ausência de trabalho. Quem não se revoltaria numa situação daquela? Tivemos várias outras revoltas no Nordeste, nós mesmos já trabalhamos aqui, Canudos e outras tantas. O movimento do cangaço foi mais um movimento contra essa situação de miséria, de falta de trabalho, de quando tinha trabalho, os salários baixíssimos, a injustiça social, um capitalismo que se desenvolvia lentamente naquela região, mais lentamente do que em outras regiões do Brasil, e por isso a exploração sobre os pobres do Nordeste sempre foram intensas. Então, o que eu coloco, para tentar ir finalizando a minha fala aqui, qualquer um que vivesse naquela região, nessa situação de penúria, se revoltaria. Ou com lideranças como a de Lampião, ou com lideranças como a de Antônio Conselheiro, ou com lideranças como do movimento da Balaiada, com lideranças do movimento dos Malês. Então, eram várias situações, mas que todas partiam de um ponto: a miséria da população. Cada região, cada grupo, cada movimento desenvolveu a sua luta tendo um foco, tendo partida também. A partida é a miséria. O foco poderia ser mais político, assim, o objetivo poderia ser mais político, mais social, mas que cada uma dessas revoltas, e o movimento do cangaço não foi diferente, foi um movimento voltado para lutar contra a exploração, a extrema exploração dos coronéis nordestinos, da política nacional e, logicamente, regional de opressão sobre os mais pobres. Então, repito, qualquer um se revoltaria numa situação daquela, como várias revoltas ocorreram, e o movimento do cangaço foi mais um. Tiveram aí as situações, talvez não aprovadas por muitos, como mencionado já pelos colegas, pelos senhores aí, mortes, estupros e outras coisas mais. Mas foi uma reação dura com relação às injustiças, com relação à opressão, à repressão realizada pelo governo e pelos coronéis da região. Então, o movimento do cangaço fica aí para a gente refletir. Foi um movimento de banditismo social, foi um movimento apenas social, foi um movimento de luta contra
a miséria. Isso sim, foi um movimento de luta contra a miséria. O que ocorreu juntamente com isso aí, a gente precisa refletir também sobre. É isso. Eu só colocaria uma palavra, Gilberto, que você não disse, né? Resistência. É um movimento de resistência à opressão dos coronéis. Traz novamente isso daqui, professores, pelo seguinte, ó. José Genuíno tornou-se cangaceiro por vingança contra a sua família. Antônio Silvino, após o assassinato do seu pai, tornou cangaceiro. Senhor Pereira, né? Pernambucano, né, largou o cangaço ao matar as pessoas responsáveis pelo assassinato do seu pai. Lampião entrou para vingar a família. Maria Bonita fugiu. O Corisco, né, entrou no cangaço em 24 como forma de proteger de retaliações, porque ele tinha matado o filho de um coronel que tinha acabado com a família dele. Ou seja, onde que não tem o Estado, certo? Eles pegam e atuam. Por isso que eu falei que é um movimento de resistência. É um movimento de resistência contra a opressão dos coronéis, que era a classe dominante na época. Eles mandavam, desmandavam e tinha também a salvaguarda do Estado, porque quando apertou, porque só a volância e só os jagunços dos coronéis não conseguiam deter os cangaceiros. Então, para quem que eles pedem ajuda? Para o Estado. Aí entra o Estado brasileiro, né, dentro da ditadura da Era Vargas, dentro do Estado Novo, vai lá e ajuda a reprimir. Essa daí é a primeira questão. A segunda, eu queria falar da questão de um filme, que é o Baile Perfumado. Baile Perfumado é o seguinte, é a vaidade do Lampião. Gilberto Cunha disse que ele era muito rico. Ele gostava de uísque escocês, tinha máquina fotográfica e ele usava perfume francês. Por isso que o nome do filme é Perfumado. Além disso, ele era tão vaidoso, mas tão vaidoso, que ele aceita um fotógrafo, né? É a única vez, né, que ele aparece em foto, é um fotógrafo que era conhecido do Cícero, Romão Batista da Góra, padrinho Padre Cícero, certo? Então, ele foi fotografado e acompanhou o bando de Lampião por 2 anos, em todas as atividades. Porque essas fotos que tem do Lampião, pode ver, só existe uma foto do Corisco. Os outros, você não encontra foto nenhuma. Do Lampião tem tudo, tanto é que esse museu, o Museu do Cangaço, que fica em Serra Talhada, que é a cidade onde nasceu Lampião, tem de tudo, até as cartas, os bilhetes que Lampião mandava. Por quê? Ele colecionava, porque ele era muito vaidoso. Gostaria de colocar que o cangaço não terminou. O cangaço já prospera onde que não tem Estado. E hoje nós temos o novo cangaço. O que é o novo cangaço? São grupos armados que vão nas cidadezinhas pequenas e vieram aqui, ó, em Campina Verde, há uns 2 anos atrás, deram tiro para tudo quanto é lado, a polícia não sai de onde que está, eles assaltam o banco e vão embora. Então, esse daí que é o novo cangaço, né? E aonde que cresce a marginalidade? Aonde não tem a mão do Estado. Por que que lá no Rio de Janeiro tem os traficantes e também, além dos traficantes, tem aquele banditismo? Porque o Estado não vai oferecer, né, saúde de qualidade, não vai oferecer transporte, não vai oferecer internet, né, onde não tem a mão do Estado, tem os bandidos, né. E eu poderia falar, minha afirmação é que, primeiro, para os nordestinos eles são heróis, porque eles representam a luta pela liberdade contra a opressão dos latifundiários. Correto? Tanto é que a luta pela reforma agrária, as ligas camponesas, as lutas que se dão no Nordeste são muito intensas e por detrás das lutas está a questão da terra, onde os coronéis, através dos bandos de jagunço, roubaram de todo mundo. Tá? Então, para mim, esse movimento foi um movimento de resistência, assim como a balaiada, assim como Sabinada, assim como Malês, é tudo o povo nordestino resistindo à opressão. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo